Sejam bem-vindos ao nosso terceiro podcast Sinta-se em Casa. Hoje nós estamos trazendo um tema muito especial, né? Que é em comemoração também ao mês de abril, que é o mês de conscientização a nível mundial, né, meninas? Do autismo, tá? Então a gente vai estar trazendo aqui Entendendo o Autismo com Amor e Voz. E para falarmos a respeito desse assunto, temos aqui duas convidadas muito queridas, que é a Adriana Emiliani, mãe de duas crianças autistas. Ela vai contar um pouquinho da sua jornada, da sua experiência e dos seus descobrimentos, né, Adriana? Exato. E a Estela, que ela é profissional de fonoaudiologia e trabalha já há 6 anos bem direcionada à parte do autismo, né? Para trazer essa parte de conhecimento mais profissional para poder também estar auxiliando todas as pessoas que estão nos ouvindo, seja pessoas que estão vivendo isso em casa, na sua família, né, amigos também, e como a gente pode também estar auxiliando e lidando com essas situações, né, na nossa vida. Então, garotas, eu vou pedir para vocês se apresentarem. Adriana, conta um pouquinho de quem é você. Muito prazer a todos que estão nos ouvindo. Eu sou Adriana Emiliani, sou mãe de 3. Desses 3, 2 são atípicos. Eu tenho 2 meninos lindos que são autistas e nós estamos aqui para contar um pouco da minha experiência, conversar, compartilhar, contar como foi a descoberta e, quem sabe, até promover uma maior conscientização, que nós estamos tão engajados no mês de abril já, mas sempre um pouquinho mais de conhecimento é válido. Seja bem-vinda. Meu nome é Estela, eu sou fonoaudióloga, especialista em linguagem. Queria agradecer o convite, é um prazer estar aqui, falando de um assunto que é tão importante para a gente hoje e que é tão presente no meu dia a dia. Vamos lá, vamos começar. Antes disso, eu vou pedir para vocês que estão nos acompanhando aqui no YouTube, para se inscreverem no nosso canal, ativa o sininho para estarem recebendo as notificações dos nossos próximos podcasts e também compartilhem comentários, né? Que é sempre uma forma da gente poder estar elevando o nosso conhecimento. Para a gente iniciar, meninas, eu vou pedir para a Estela, como profissional, explicar um pouquinho do que é o autismo. O autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele não é considerado uma doença, e sim um transtorno. E ele, como é que é essa questão? Ele tem cura? Ele tem um diagnóstico onde você vai lá e faz um único exame e descobre? Ou como que é esse processo de diagnóstico? Por ele não ser uma doença, ele não é algo que tem uma cura. A pessoa que tem um diagnóstico de autismo, ela vai carregar isso para o resto da vida. A gente consegue trabalhar as habilidades dessa criança ou desse adulto para que ela possa, às vezes, de um nível 3 subir para um nível 2. Ela consegue mudar o nível e ir criando habilidades para desenvolver melhor em sociedade, mas não é algo que tem uma cura, não é algo sintomático que a gente trabalha em cima de um sintoma e que leva à cura daquilo. E aí você falou em níveis. Então, o autismo ele tem diferentes estágios, níveis? Sim, atualmente a gente está com o CID-11, que mudou um pouquinho a nossa classificação, mas atualmente o autismo ele é classificado em 3 níveis, onde o nível 3 é um nível mais severo, teoricamente, e o nível 1 é um nível mais leve. Stella, para quem tem crianças, né, os filhos em casa, quais são os primeiros sinais que os pais devem observar, né? E até a Adriana também depois vai contar o que você vivenciou, né? Observar para começar a suspeitar, levantar a possibilidade de ser um TEA, né? Que é o transtorno do espectro autista. O primeiro sinal, geralmente, na maioria das crianças, não todas, não dá para a gente classificar assim, mas o atraso de fala, a dificuldade na fala, geralmente, as crianças, é um dos primeiros sinais. E, geralmente, o profissional que é procurado é o fonoaudiólogo, então, muitas vezes, a gente é o primeiro profissional que tem contato com essa criança, antes mesmo de um neuro ou de um possível diagnóstico. Então, o atraso de fala, andou na pontinha do pé, eu pergunto, eu chamo ele me ignora, ele não responde quando eu chamo. Então, são um dos primeiros sinais que a gente pode ir percebendo do autismo. Em que fase? Desde bebezinho a gente consegue observar alguns sinais? Ou tem algum momento da vida da criança que isso começa a acontecer? Se ela já nasce com esse padrão, seria? Ou se ela adquire na jornada? O autismo, a criança já nasce com aquele transtorno, mas muitas vezes ele passa despercebido por vários caminhos. Às vezes é aquele bebê que chora bastante, que é mais agitado, que não faz contato visual, porque às vezes, geralmente, o normal, o marcador, é o bebê buscar o contato da gente, ele vai estar em contato
E muitas vezes esse bebê passa despercebido nessas características, ele não realiza contato visual, ele chora bastante, aí depois vem um atraso de fala. Em alguns casos, os pais conseguem perceber isso antes, mas em geral é ali por volta dos 2 anos, ou depois, dependendo do grau do autismo, dependendo das características que essa criança vai apresentar, que difere também de uma criança para outra. Que é a questão da fala, né? Que é o sinal Sim. mais visível. Toda vez que tem atraso de fala, significa que tem autismo? Não, não necessariamente. Essa é uma questão importante que às vezes os pais chegam para o atendimento com essa queixa do atraso de fala e é importante a gente perceber o que está causando esse atraso, se é algum transtorno, se pode ter uma síndrome ali envolvida, se é uma falta de estimulação em casa. Então, o primeiro ponto, sem dúvidas, é a gente tentar entender o porquê desse atraso de fala para a gente conseguir trabalhar em cima disso. Percebendo algum sinal, aí a gente precisa encaminhar para um neuropediatra para fechar um diagnóstico. E aí essa é a pergunta, né? Quais são os testes, as avaliações? Como que um profissional consegue fechar um diagnóstico de autismo? Falar sim, mãe, ou sim, mãe e pai, né? É uma condição de autismo? Como que eles conseguem avaliar o grau também do autismo? O autismo, ele não tem um teste ou como uma síndrome, por exemplo, que a gente consegue detectar através de um teste. O autismo, ele é validado por a criança apresenta aquelas características ou não. Então, você percebe que ela apresenta aquelas características, a gente vai descartando outros transtornos. Geralmente, ele pede um encefalograma, algo a nível cerebral, para perceber como que está essa questão, para descartar outras possibilidades. Mas, em geral, o autismo, ele é dado através das características que aquela criança apresenta. E é sempre um neuropediatra que faz esse Sim, é o trabalho? neuropediatra que fecha o diagnóstico. Muitas vezes a gente percebe, observa essas características em atendimentos, mas só quem fecha o diagnóstico é o neuropediatra. Aqui em São Gabriel existe algum profissional neuropediatra? Sim, tem um neuro que atende ali no Serapai, no SUS, mas neuropediatra específico, na verdade, não. Ele atende crianças, ele é neuro, mas ele não é neuropediatra, certo? Então, neuropediatra aqui, não. Só em Campo Grande. Aham. Inshallah. E eu vou perguntar um pouquinho para Adriana. Então, após essas informações mais técnicas, mais profissionais, né, Adri? Como que foi para você? Como que você começou a perceber os primeiros sinais dos seus filhos? Como que é o nome deles e eles estão com que idade hoje também? Isso. Conta um pouquinho da trajetória. Então, eu sou mãe da Isis, que vai fazer 24 anos. Aí depois vem o Henrico, que tem 6, e o Ravizinho, que tem 5. O primeiro start foi o atraso de fala. O Ravi, ele tinha 3 anos e ele não falava nada, né. E eu demorei ainda um pouco para procurar ajuda, porque veio aquela questão familiar: "Ah, o seu irmão falou com 5 anos", né. Não desmentindo mamães, mas às vezes dá uma atrapalhada, né, Estela. "Seu irmão falou com 5 anos, é normal, cada criança tem seu tempo", e eu fui ficando Querendo até ou não, acho que a gente como mãe, a gente quer acreditar que seja só um atraso realmente, isso, a né? gente demora um pouco, né. E aí eu fiquei naquela. De repente, foi nos sugerido por outra profissional que colocasse ele na CMEI. "Ah, não, pode botar na CMEI que vai desenvolver". Colocamos na CMEI, ficou 6 meses, até que virou o ano letivo. Quando virou o ano letivo, a professora dele falou: "Mãe, não é normal. Mamães, escutem as professoras", porque geralmente a professora tem uma régua, escutem as professoras. E eu falei: "Bom, se ela falou, não custa nada, né, nós procurarmos uma avaliação de uma profissional". E a primeira pessoa que eu procurei foi a Estela, que eu tenho um carinho enorme por essa pessoa. E ela começou os atendimentos do Ravi e ela carteou várias possibilidades para nós. Ela não chegou e falou, ó, bateu o martelo, né. Ela carteou algumas possibilidades. E aí, nós em conjunto, junto com Estela, com o pai dos meninos: "Não, vamos levar no neuro". Levamos no neuro, o neuro olhou, observou algumas características dele e Só do mais velho até do então. mais Do novo, mais né, novo? do Ravi primeiro. Aí ela encaminhou para o neuropsicólogo. O neuropsicólogo nós fomos durante 5 sessões e são aplicados alguns fatores, ele leva em considerações alguns fatores, né, umas características, como a Estela colocou, e
Depois disso, veio o laudo. Olha, mamãe, né, seu filho é autista nível 1. E depois de um certo tempo, nós percebemos que o Henrico, que é o meu bebê do meio, tinha uma grande dificuldade em socialização, né, Estela? Estela também, mais uma vez, rigidez cognitiva. Tinha assim, ele brigava muito na escola. Era uma criança assim que não tinha amigos. Ele tentava, Fran, comprar os amigos com lanche. Por quê? Porque ele batia. E aí ele tentava, ó, você come meu lanche, você é meu amigo, eu te dou o lanche, sabe? Aquilo me cortava o coração, Negociando. né? Negociando. E eu percebi, não, isso também não está certo. Até que houve uma situação na escola e que a gente começou a levantar a possibilidade. Será? Porque até então a gente tem vários fatores epigenéticos e genéticos, né? E, novamente, o start acendeu. Bom, se um é, o outro pode ser também, né? E no Mesmo autismo caminho tem grande chance, né? Que de quando tem ser um irmão, genético, ter outro isso, irmão também com a aham, mesma aham. condição. Aí levantou essa questão, porque se um tem, né, de repente o outro tenha também. Fomos no mesmo caminho, neuro, pediatra, os mesmos testes, mas aí, Frank, veio o baque. O Henrico, ele estava gritando socorro muito mais que o Ravi, porque o Henrico era nível 2 de suporte. Mas ele falava. Falava, aí Por ele falar, você falar, a não tinha gente foi associado isso e achou descartando, que era né? mais Só que comportamental. ele tinha muitos outros fatores, né, Estela? O Henrico até hoje ele anda na ponta dos pés, que é o andar equino, né, que a gente fala. Faz fisioterapia, já aplicamos botox para melhorar, mas ele ainda está no processo. E o que a Estela falou é muito significativo nós levarmos em consideração, porque com o acompanhamento adequado para os autistas, ele regride. O Henrico, que era nível 2, ele regrediu, hoje ele está nível 1. Você não fala que é a mesma criança. Ele mudou muito. Hoje eu fico assim, até me emociono de lembrar quem o Henrico era, aquela criança que comprava amigos com lanche, para o Henrico hoje que tem muitos amigos e que fala, mamãe, eu gosto da escola. Como que foi como mãe, né? Porque mãe também sempre é uma visão do esposo também, né? Que você, eu vejo, e você comentando como que seu esposo é muito presente, Muito né? Junto presente. com você, né, na educação das crianças. Como que foi essa questão entre pensar que poderia ser autismo e depois o diagnóstico dizendo que sim, mãe, é autismo? Como foi o É, sentimento em relação a isso? Fran, foi bem desafiador, porque eu sempre imaginava na questão do bullying, né? Eu sofri muito bullying e eu ficava lembrando, revivendo essa situação, eu falava, meu Deus, será? E como que vai ser? A gente sempre pensa, e quando eu morrer? Quem que vai cuidar? Né? Isso é uma coisa que me deixa assim, com o coração apertadinho. Mas eu, como professora, eu já percebia que é melhor um sim amparado do que um não desamparado. É porque hoje eu vivo dentro Não da fechar sala os de olhos, né? aula, muitos pais que não têm condição financeira, que não têm conhecimento de levar os seus filhos para fazer um diagnóstico. E tem muitas crianças, muitos adolescentes que a gente percebe que tem alguns indícios, né? Lógico que a gente, como profissional, a gente não valida, porque quem valida é só o neuro, mas a gente percebe que tem um número muito grande de crianças e adolescentes que precisariam passar por esse E diagnóstico. até você comentando a importância de ouvir os professores, né? Isso. Hoje você trabalha, você é professora de ciências. Sim, sou professora E de de que ciências, idade eu são? pego a partir do 6º ano, aí eu posso lecionar até o 3º do ensino médio. Porque existem casos de crianças mais adultas que não têm diagnóstico ainda, mas que têm sinais claros que às vezes os pais estão ignorando? Sim, eu sou um caso, eu estou em diagnóstico de autismo adulto tardio, né, Estela, que a gente fala. Porque dentro do que os meninos me apresentaram, eu me via. Quando eu ia preencher aqueles infinitos papéis que a gente preenche na neuropsicólogo, na psicólogo, em todos os tratamentos que eles fazem, com todos os profissionais, eu me via ali. Eu falei assim, então existe uma grande chance de eu ser autista também. E eu estou num possível diagnóstico, eu estou esperando umas respostas de profissionais do plano de saúde, e eu percebo o seguinte, que claro, né, que na nossa idade, antigamente, não tinha isso, né? Isso é claro que tinha, mas não com tanto conhecimento como hoje.
né? Era mais, as crianças eram consideradas como retardadas, né? Antigamente usava-se muito esse termo, ficavam presas, né? Hoje não. Hoje a gente já conhece, o conhecimento, graças a Deus, já chegou para nós. Então, eu vi que muitas coisas que eu passei pode ter sido características do autismo. E a falta de E a conhecimento, a falta falta de de uma orientação conhecimento. nisso, É porque a gente portanto, também não pode nem cobrar, né? Porque os nossos pais, imagina, nunca saberiam disso lá em 1984, né? parece assim que a gente começou a ouvir falar muito mais nesses últimos anos. O que mudou nesses últimos anos para começar, às vezes, acesso à informação, realmente ter criado um padrão para análise? O que aconteceu? Parece que o número de pessoas com autismo se multiplicou de repente. Aumentou o número ou é a informação que mudou? É uma pergunta para a Estela como profissional. Eu acredito que aumentou o número, desculpa, que a gente consegue ter mais acesso a informações. Isso que a Adriana falou é muito engraçado, porque acontece em 90% das famílias. Quando a gente percebe o diagnóstico na criança, aí a gente vai conversar com os pais e eles percebem. Na verdade, a gente já consegue ver desde que chega, assim, sabe? De onde vem aquele comportamento do filho. O filho é muito um reflexo dos pais, né? Então a gente já consegue perceber, às vezes, algumas características nos pais. E aí, quando fecha um diagnóstico, que aí a mãe fala, e aí eu fui na consulta com o neuro, ele começou a me falar sobre isso, 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 e eu falava, mas eu também já tive isso. Então acontece muito. Como tem um fator genético ali envolvido também, não só isso, existe alguns casos que os pais passam ilesos e não tem, mas na grande maioria tem a questão genética, e aí que os pais acabam percebendo que foram passando por cima daquilo. E tem pessoas que conseguem desenvolver muito bem isso, que criam habilidades, né? A Adriana é um caso desses, mas existem pais que ainda têm, que não gostam de sair, que, sabe, que têm várias características e carregam isso, e isso acabou sendo impactante também na sua vida, sabe? Então, hoje a gente tem mais informação, por isso o número de diagnóstico tem aumentado. Existe uma outra questão também, questão de alimentação, os hábitos que a gente leva, que pode sim ter aumentado, está aumentando o número, porque a nossa vida também tem mudado, né? Os nossos hábitos têm mudado, a gente tem criado hábitos nocivos, assim como hábitos melhores também, tem a parte boa, mas tem alguns hábitos nocivos que podem ter aumentado também o número. Então, tudo isso influencia. Mas é isso que a Adriana falou também. Antigamente eram aquelas crianças que iam para a clínica psiquiatra, um nível mais leve, que faziam estereotipia, que tinham movimentos repetitivos e eram lidados como crianças com problemas psicológicos. E, na verdade, o autismo estava ali, só que a gente ainda não tinha essa informação que a gente tem hoje. E com o tratamento? A Adri falou do caso dela, né, que é a situação pessoal. Mas você que acompanha mais crianças, você vê que é possível melhorar a condição? Com certeza, sem dúvidas, assim, a criança antes da terapia é uma, depois da terapia é outra. Isso exige uma gama de profissionais. É muito bacana quando a gente consegue trabalhar em equipe com psicólogo, neuropsicólogo ali junto. Então, assim, quando tem toda uma equipe junto, a gente consegue um resultado melhor. Com certeza, isso é nítido. E desses muitos comportamentos padrão do autismo, tem muitos que são confundidos às vezes com hábitos de criação. Como que é profissional entender se é um comportamento de casa ou se é realmente uma condição do autismo? Eu acho que hoje a maior dificuldade é assim, aquela criança que passa o dia inteiro no celular ou uma hora gigantesca no celular, que dorme meia-noite e tem uma rotina super bagunçada, e aí ela chega para avaliação com sintomas semelhantes do autismo, só que aí quando a gente conversa com os pais, quando ele consegue adequar essa rotina, melhorar a alimentação, melhorar a rotina e ir adequando algumas coisas, tirar a tela, porque a tela tem um impacto assim gigantesco no desenvolvimento infantil. E aí aquela criança muda e ela passa a não ter mais tantos comportamentos. Algumas sim, mantém um diagnóstico, vai fechar o diagnóstico, vai para o neuro, mas a gente percebe o quanto isso também influencia. E nessa questão de telas, né, que a gente vê que ela é extremamente nociva, né? Porque onde você procura conteúdo sobre criação de crianças, hoje fala, né? Zero tela, tira a tela é destrutiva. Quando eu era criança, eu assistia bastante televisão. E eu não vejo que eu tive perdas por causa disso. Qual é a diferença da nossa época de 30 anos atrás, um pouquinho mais, para hoje? Por que hoje a tela é tão nociva e não era antigamente? Ou pelo menos a gente não via tantos transtornos causados pela tela? É que, na verdade, antes a gente sentava na televisão, a gente tinha que esperar a sessão da tarde, a gente tinha que esperar o intervalo, a gente tinha um horário para começar a novela. Hoje não, hoje é muito rápido. A criança abre o YouTube,
assiste 3 segundos, aquilo não agradou, passa. Sem contar que a tela mais próximo do rosto influencia também, ela tem um impacto maior, né? A questão ali da luz muito próxima da gente, a nível cerebral, ela acaba tendo um impacto maior do que uma televisão que fica um pouco mais distante. Então, uma televisão ainda é mais aceita, né? Quando não está ali com o YouTube e o controle na mão o tempo todo manipulando, porque isso acaba gerando uma ansiedade na gente, se a gente for pensar até em questão de Instagram ou rede social, que a gente vai passando aquilo, né? Acaba gerando uma certa ansiedade. E isso também muito mais nas crianças que está em desenvolvimento, né, que o cérebro ainda está ali se formando, acaba tendo uma questão de ansiedade, eles ficam mais agitados, mais impulsivos, mais reativos, que a tela influencia. Uma insatisfação também, né? Tipo, esse não tá bom, muda, não tá bom, não tá bom. Aham, e aí E aí ele quando quer quiser isso vai na pra vida real né? também. Exatamente. Nossa. Adri, como que foi? Desde que você recebeu o diagnóstico, já faz quantos anos? 2, 3 anos já que você está nessa jornada? O Ravizinho, ele recebeu o diagnóstico com 3 anos, então ele já fazem 2 anos, e o Henrique foi depois, né? Segundo as características que nós observamos do Ravi, o Henrico faz 1 ano e meio, mais ou menos, que ele tem o diagnóstico. E o que mudou na sua vida e na vida do seu esposo para vocês se adaptarem a essa realidade? Fran, foi uma bagunça, né? Primeiro que a gente tinha que ter a rotina, porque sem rotina não evolui, criança autista gosta, a maioria, né? A gente não pode também encaixar tudo. Gosta de rotina. O Mike teve que deixar de trabalhar a quantidade de horas que ele trabalhava habitualmente, porque nós optamos ele ficar em casa cuidando das crianças, cuidando não, mas estando mais próximo das crianças, porque a rotina dele, enquanto profissional, é mais flexível que a minha, né? A minha é mais engessada na escola. O Mike, ele é cabeleireiro, Isso, nós temos o nosso estúdio e fizemos o estúdio em casa, nós adaptamos a nossa casa, então para nós assim foi excelente. E ele que faz os corre com os meninos, leva na terapia, busca na terapia. Então, assim, nós tivemos que nos mobilizar para atender a demanda das crianças na terapia, nas terapias, que são muitas que eles fazem, né? Isso ela já comentou, é uma equipe de profissional que a gente precisa abraçar e trazer para dentro de casa. O que eles fazem hoje em terapia? Hoje os meninos, como são níveis diferentes, o Henrico, ele tem um nível de suporte até então maior. O Ravi faz fono, faz. Ai, meu Deus, me ajuda, Deus. Psicóloga, me ajuda, Estela. Não, o Ravi faz fono, psicóloga e TO, que é terapia ocupacional. O Henrique faz fono, psicólogo, terapia ocupacional e faz também fisioterapia. Né? E os dois fazem isso, e os dois fazem o ABA em casa. Então, o ABA é a linha profissional na minha casa para atendê-los. Mas, assim, foi uma loucura, né? Nós precisamos nos mobilizar, nós precisamos refazer as nossas finanças, porque eu tenho plano de saúde, eu sei que é a realidade de poucos, né? Hoje, infelizmente, a gente tem muitos pais que não têm condição de pagar um plano de saúde e vai pelo SUS. Não que o SUS não tenha atendimento de qualidade, mas a gente sabe que a demanda é enorme, a fila é enorme. Não na frequência que precisaria. Isso, não na frequência que precisaria, às vezes precisa 2 horas por semana, o SUS vai te oferecer meia hora por semana, e tem que abraçar, não tem, né, outro caminho. Então, nós precisamos sentar tanto na nossa rotina de profissional, tanto comigo, quanto com o pai, Mike, quanto nós precisamos também redividir as nossas finanças para arcar com todas as terapias, porque por mais seja com o plano, tem a questão da coparticipação também, né? E ainda algumas terapias nós pagamos para depois o plano nos reembolsar. E como que foi com a família? Porque até então alguns sinais que eram tidos como atrasos da família, daí veio a questão do diagnóstico, né? Como foi contar isso e a aceitação? Hoje todo mundo entende, tem gente que ainda duvida. Ai, família um piso assim meio delicado, mas vamos lá. A minha família, meu Deus, a minha família, não existe família melhor que a minha. Acolheu, e aí eu lembro que o primeiro a receber o diagnóstico foi com o Ravi. Eu tirei fotinho dele em Campo Grande, ainda na casa da minha filha, com um colarzinho. E eu coloquei, temos um autista na família. Até então eles já estavam esperando, né?
temos um autista na família. Meu irmão deu a resposta: autista não, artista. Então, assim, minha família acolheu, abraçou. E hoje é uma das minhas principais redes de apoio, né? Meus irmãos, minhas cunhadas, minha mãe. A família do Mike, ela é assim um pouco mais resistente, né? Eu não sei se eu poderia dizer que não aceita, mas eu acredito que não faz tanto parte da realidade, porque minha família nós somos muito ligados. Né? Então, assim, almoço na casa da mãe, almoço na casa do irmão, vamos fazer o convitinho da sobrinha, todo mundo junto e misturado. Então, fica diferente, né? Então, teve uma resistência maior, eu posso assim dizer. Faz parte, né? Família é sempre um berço de aprendizado diário, né? Nas relações, como a gente amadurecer nossas emoções em família. É verdade. Entrando, você é professor. Né? Como que tem sido essa questão da inclusão? E aí também até perguntar para a Estela a importância de... Tem a lei que também ajuda nessa questão do acolhimento nas escolas, né? De ter um profissional específico para acompanhar a criança autista. Como que é isso na prática e qual que é a importância também da escola para a evolução da criança? Sim, tem uma lei que sugere um professor auxiliar, mas existe uma grande dificuldade nisso, não só com a escola pública, mas também nas escolas particulares. É um gasto que eles têm, então eles têm bastante resistência. A gente percebe, A escola é responsável por esse investimento ou os pais têm que arcar com isso? A escola é responsável por esse investimento. A Adriana estava comentando sobre a questão da família aceitar, e aí eu vou trazer isso também para a escola. Porque a gente percebe que é muito mais fácil essa aceitação quando é um nível 3, quando é uma criança que tem ali mais características, que é aquele autista clássico que a gente chama, né? Então, parece que aquele é mais fácil de aceitar, é mais fácil, às vezes, de conseguir um professor, que a escola entende que ele precisa ter esse suporte, ou quando tem um professor auxiliar dentro da sala, já ali junto com o professor, a gente consegue que esse professor fique mais com essa criança, e aí eles dão aquela manipulada, assim, né, falando que tem um professor, mas enfim. Aí quando a gente vem para o nível mais leve, o nível 1, tem uma questão que a família fala, mas ele não é autista, ou que a sociedade fala, a mãe tá procurando coisa, ele não tem nada disso. Né? Então, assim, tem essa questão que parece que a sociedade ainda está tentando entender tudo isso, que o autista não necessariamente é aquele nível, né, estereotipado ali certinho, que atende a todos os critérios. Alguns vai ter algumas características e outros não. E a gente precisa aceitar e acolher todos esses, porque o nível 1 também tem uma dificuldade social ali na escola, então também é importante que tenha esse suporte na escola. E sim, tem uma lei que exige isso, e os pais podem cobrar disso para a escola. E como professora, Adri, porque você tem alunos autistas na sua sala? Eu tenho alunos. Como é ensinar? Então. E manter também o domínio da sala como um todo, né? Olha, é um desafio muito grande, porque ao mesmo tempo que eles têm o direito de estar, o Estado, ali a gestão, né? Não digo nem a gestão, município, Estado, enquanto rede, ao meu ponto de vista, eu não dou aula para a rede municipal, né? Fica assim um pouco a desejar. A gente não recebe tanta formação quanto nós precisaríamos para atender esse aluno. Quase nada de Ainda que você sabe capacitação. muito Exatamente. em casa, né? Mas em muito casa, né, é diferente, né, da escola, né? Em casa você já tem o hábito, você vive aquela rotina. E na escola tem aquele aluno que vem de uma rotina diferente, você não sabe se a maioria não está fazendo tratamento, não está fazendo acompanhamento, porque o autismo, ele, na maioria dos casos, precisa ser acompanhado para o resto da vida, né? Pouquíssimos casos são dados alta, mas um psicólogo, um fono, e na maioria dos casos, as crianças, os adolescentes que eu leciono, não estão sendo acompanhados. A questão do professor de apoio, a rede municipal, ela coloca à disposição um professor mesmo, formado, né? Porque aí o que exige? Exige que tenha no laudo. O laudo do neuro precisa estar claro, precisa do professor de apoio. Senão, não é mesmo que tenha lei, a escola, a rede vai questionar. Na rede municipal,
tem já programas que estão capacitando meninas e meninos do ensino médio para acompanhar, pouquíssimos casos, que são professores mesmo, formados para acompanhar os alunos autistas. Inclusive, o meu filho não está com professores, meus filhos não estão com professores de apoio, nenhum dos dois, está muito claro no laudo. Então, existe ainda essa deficiência, né? Porque a rede ainda está se habituando. Essa situação que a Estela colocou foi muito bem colocada. Já deveriam ter começado o primeiro dia de aula já com professores capacitados, formados, ali do lado das crianças autistas. E a gente vê que é um desafio É um desafio, é um desafio. da educação como um todo, eu acho, do mercado de trabalho, né? A questão de Vem da sociedade. profissionais, Uhum. né? Eu acho que para atender a demanda padrão já tem sido um desafio, e ainda mais com esse aumento de demanda, né? De ter mais profissionais, né? E aí, no caso, uma demanda bem especializada, né? E a escola é um momento de grande vivência social, que eu imagino que seja um dos principais desafios do autismo. Isso. Depois que você começou a vivenciar isso com as suas crianças, quais são as maiores dores que você vivencia? Se você teve situação de, às vezes, de preconceito, de alguma coisa que como Eu mãe, que você tive. se sentiu, às vezes, Eu, sentida, né, por ouvir coisas que não deveria? eu tive. Os meus. Não, não. Uma situação assim muito chata que aconteceu conosco foi agressão dentro da escola. Meus dois filhos sofreram um tipo de agressão por profissionais que deveriam cuidar deles dentro da escola, né? Claro que nós não deixamos impune, nós exercemos o nosso dever de pais, mas acontece muito, Franci. Meu maior medo é que isso volte a acontecer. Eu sou uma pessoa muito ativa na escola. Toda semana eu tô lá, incomodando a Vanessa, professora. Então, assim, chego a ser chata, porque o meu maior medo é tanto do preconceito com eles, e isso me dói muito, principalmente na relação ali com os amiguinhos. Esses dias eu levei ele ali no clube e tinha uma menininha da mesma sala do Henrico, que é o do meio. Aí ela falou, o Henrico nem ouviu, mas ela falou alto e eu ouvi, minha dor foi maior do que tudo. Ela falou, ele é autista. Assim, isso é um preconceito que dói, que fere a alma, principalmente de uma mãe, né? Invalidando meu filho, incapaz. Não, meu filho não é invalidado, meu filho não é incapaz. Nós estamos dando o suporte necessário para ele estar na sociedade como qualquer outra pessoa, como qualquer outro profissional ou profissionais que eles serão, tão capacitados quanto. Isso vai muito da família, estar junto, pegando na mão, vamos, incentiva, leva, traz, busca, briga, luta, né? Então, eu acredito que minha maior dor seja essa: o abuso das autoridades, a agressão física, psicológica, moral, intelectual e o preconceito. Você falou que é difícil uma família sair ilesa. Você tem muitos relatos de família? E assim, a sua visão também em relação às maiores dores que os pais passam? Enquanto que as crianças também sentem isso. Se a dor maior é dos pais ou das crianças? Muitas vezes é dos pais. Muitas vezes é dos pais, porque a criança, pelo menos naquele momento, não tem a percepção. Pode ser que crescendo, a gente sabe que com certeza a gente carrega traumas de infância, né? Mas no momento ali, muitas coisas é dos pais. E muitas situações também acontecendo dentro da escola. Ainda tem essa dificuldade que a Adriana estava trazendo, né? Da escola abraçar. Eu acredito que, assim, são muitas crianças na sala, ainda não tem tanto esse suporte. Eu vejo que as escolas estão buscando mais, hoje já se fala mais sobre isso. Eu consigo ter reunião na escola frequente. Então, assim, elas já estão mais abertas para isso e querendo mudar. Mas ainda é uma realidade que a gente está ainda em evolução, assim, mudando. Então, tem várias situações na escola que acontece querendo mudar para o pai, querendo, sabe, que não tem um suporte. E na sociedade em geral, a gente ainda percebe bastante isso. E sempre chega uma mãe chateada com alguma situação que aconteceu. Então, eu acredito que acontece realmente e ninguém passa ileso, acaba, infelizmente, não. Porque ali você, como profissional da fono, você acaba recebendo crianças com várias dificuldades por vários motivos, né? Sim, Autista, síndrome de Down, sim. quais outras situações que é rotineiro no seu consultório? Deficiência intelectual, atraso de fala, um transtorno fonológico. Mas quando a gente pensa em síndromes, em transtornos, a gente percebe essa dificuldade ainda da sociedade em inserir essas crianças.
E tem alguma situação que você acha que é mais dolorida no autismo? E cada família com a sua situação tem as suas dores, né? Mas a maior dificuldade de uma família de um autista, de é mais em casa, é mais a Eu aceitação acho da que é quando sociedade, de aquela entender. sociedade não abraça mesmo, sabe? Quando a sociedade te olha com algum julgamento, quando seu filho está em crise. Eu percebo muita dificuldade dos pais quando os filhos desregulam em algum ambiente, e aí parece que começa tudo, às vezes até na clínica ou algum lugar que tenha também, assim, sabe? E aí ele desregula e parece que tá todo mundo ali te julgando e te olhando, querendo ver como que os pais vão se comportar diante daquilo. E às vezes nenhum pai sabe o que fazer direito e tá tudo bem, a gente tá aprendendo ali, né? Eles estão ali buscando ajuda justamente para isso, para aprender a lidar com aquilo. Então, ao invés da sociedade pegar e ajudar e acolher, parece que tem um olhar ainda de um pouco de julgamento. Olha lá, ele tá dando uma birra. E ainda fala, nada como um chinelo. É, ela não vai Não bater vai ou algo do bater. tipo, assim, ainda tem essa dificuldade. Na minha época não existia Na isso, minha né? Quando a gente época, dava. não. Você tem uma filha que ela não tem o autismo, né? E tem as duas crianças com autismo. Eu tenho minhas crianças, tenho dois filhos com Down e tenho o Nicolas não tem nenhum, é tudo dentro do padrão, digamos assim, né? E aí na educação, eu estava falando hoje com a minha funcionária, como que é desafiador a educação no dia a dia, né? De entender o que é um comportamento de um transtorno e o que é realmente da criação, né? Ah, é porque o Nicolas ele é muito acelerado. Peraí, mas ele tem TDAH? Não, não tem TDAH, mas ele é acelerado. É só uma característica dele, E né? esse comportamento, e aí só esse comportamento dele que eu falo, gente, ele é igualzinho a mim quando eu era criança, uma energia que não acaba nunca. E aí, às vezes, até até discussão, às vezes, entre casal, né? Porque você está protegendo demais, você está sendo muito rude. E aí até a gente vai pro Google, né? Ai, meu Deus, peraí, como lidar com essas situações? É bom sempre a gente uma resposta para dar uma aliviada. E aí, o entendimento que eu tive ali no caso de uma criança hiperativa, ela precisa gastar energia. Ela precisa estar ocupada fazendo coisas, né? E quando eu era criança, eu gastava muita energia, né? Explorando a cidade inteira. A É cidade por inteira isso. que era pequenininha, então a gente Aham. saía, brincava nas árvores, brincava tudo, então gastava muita energia. E isso daí deixava a gente mais equilibrado. Quanto que às vezes hoje de comportamentos confundidos com o autismo é realmente, às vezes, essa necessidade de gastar energia, né? Essa necessidade de cortar a tela também, que é uma das coisas que eu tenho lutado muito lá em casa. Essa semana eu me determinei que eu vou, já desconectei, né? A internet. Então, filho, não sei, a internet tá com problema, não sei o que tá acontecendo. Nossa, aquela agitação toda de brigar porque a televisão já foi direcionada para brincar, dá uma leveza na casa, né? Então, o que é realmente comportamento da vida moderna, que a gente precisa começar a perceber que mudando a gente consegue aliviar a criança, e o que é realmente uma característica de um transtorno a ser aprofundado. Eu acho que esse é um dos grandes desafios, né? De entender. Porque daí, às vezes, até o pai e a mãe, quando levam a criança para buscar uma avaliação, a gente conta a nossa visão, né? Mas se alguém tivesse de fora nos olhando, ia poder nos falar assim, ó, Francine, isso daí é questão de permissão, é questão de excesso de liberdade, né? Ah, não, isso aqui realmente é característica É por da isso que eu condição. E falei, aí né? é fácil a gente falar assim, ah, isso daí é uma birra. Isso. Mas aí, será que é? Será Será que que não? é, né? Por isso que eu falei, ouçam os professores, né? Os professores, porque geralmente o professor ele já tem ali como se fosse um nível, né? Ele sabe, Várias crianças para poder várias avaliar. crianças, muito tempo em sala. O professor ele já tem um olhar mais crítico. Né? Olha, tá diferente, tá um pouquinho diferente, não presta atenção, conversa demais, existe uma fuga, fica brincando. Então, o professor ele já tem esse olhar mais profissional. Porque a gente coloca até, por exemplo, os meus alunos ali, na idade de sexto ano, com 11, 12 anos, eu sei que eles vão se socializar, vão prestar no mínimo de atenção. A gente sabe que o excesso de tela hoje é real, né? Com a nova lei das escolas, que tirou o celular, está melhorando, mas a gente já consegue perceber que, como dizia minha avó, destoa, né? Tem uma diferença. Algum aluno, claro que não são todos, tem uma diferença um aluno no outro. E aí é o momento do pai é, ter ouvidos abertos, porque muitas vezes a gente sugere, leva para um profissional, e o pai acha que está tudo certo. E a falta de diagnóstico
cedo acaba atrasando ou dificultando a vida do autista, do TDAH, do qualquer outro transtorno, né? Porque a gente sabe que, como eu disse, a equipe de profissional ela vai abraçar e ela vai ajudar seu filho, sua filha, impulsionar a ser ali mais próximo do que a gente espera dentro das suas condições, né? E aí essa questão dos professores, às vezes, orientarem, dos profissionais também. Existe pais que rejeitam a informação? E às vezes a ponto de começar a te condenar, de condenar um professor, de condenar um profissional, e falar assim, quem que é esse daí para dizer que meu filho é autista? Quem que é esse professor para chegar e me dizer que meu filho tem alguma coisa de errado? E às vezes fecham os olhos, isso é comum? Sim, com certeza, Fran. É muito comum, só que eu gosto assim, e eu entendo perfeitamente, eu imagino que seja uma dor, né? Você começa a pensar num prognóstico de, meu Deus, ele tem um autismo, como que ele vai evoluir agora? Será que ele vai conseguir ser uma pessoa funcional? Então, eu super entendo. Eu acho que uma coisa legal que eu tento trazer para os meus atendimentos é assim, a criança entra, muitas vezes a gente já percebe desde o primeiro atendimento. Só que eu acredito que dá para a gente ir mostrando para os pais algumas características antes da gente falar, olha, ele é autista, até porque não sou eu que vou fechar diagnóstico. Então, acho que é importante, às vezes, a gente ter um pouco essa cautela de ir mostrando. Ele anda na pontinha do pé, olha, ele está com atraso de fala significativo. Eu chamo e ele não responde. Primeiro, apresentando as características para a gente mostrando para ele esse caminho, para ele já ir ficar pensando, será que é um autismo? Assim, claro que dentro disso de 2, 3 sessões, não a longo prazo, que eu não vou ficar ali enrolando. Mas eu acho que é importante a gente ir preparando esse cenário antes, para alguns pais, que a gente percebe que vai ter uma certa resistência e que normal, né? A gente tem mesmo isso, então eu acho que é válido a gente ir preparando esse caminho e mostrando o autismo antes de falar, ai, mas ele tem um autismo. Por quê? Quais características que ele apresenta que você me sugere que ele tem um autismo? Entendeu? Então acho que é legal a gente ir mostrando isso antes. E aí a sensibilidade do profissional, né? Na hora de avaliar e entender que opa, tem grandes chances, mas principalmente de como falar, né? Com certeza, eu acho que isso é fundamental, porque a gente está lidando com pessoas ali, né? Não é pra gente, às vezes, é mais fácil, porque não sou eu que estou inserida naquela família e que vou vivenciar aquilo, mas é muito importante a gente ter essa empatia, né? De sentir os pais. E você vê essa questão de quem mais procura? É a mãe, é o pai, é o casal? Como que é essa participação dos pais, né, na busca por entender e cuidar? O homem, em geral, ele tem um perfil mais, não é nada não. Ele tem primeiro ali uma negação, de eu também, muitos pais falam, eu também demorei para falar, eu também tive um atraso de fala. E aí, às vezes, você vai perceber essa pessoa que está trazendo isso, o tio também demorou para falar, e você vai ver o tio não é funcional hoje, sabe? O tio tem as dificuldades dele também hoje na sociedade. Então, ok, demorou para falar, e hoje, como você é? Aí você percebe que a pessoa também teve uma dificuldade ali no caminho, sabe? Então, o atraso de fala nunca pode ser invalidado, é importante a gente ter esse olhar. E na prática clínica eu vejo que as mães são um pouco mais abertas e buscam mais esse contato, sabe? Cada família é uma forma Sim. de agir, né? Teve alguma mudança significativa de comportamento nas crianças que você percebeu desde o início até agora? Sim, com o tratamento adequado, né? O Henrico, principalmente, que era nível 3, ele regrediu, nível 2, perdão, ele regrediu, e hoje ele está muito mais sociável. Né? Como eu disse, outra criança, ele fala, gosto, mãe, de ir para a escola. Antes ele chorava, ele não queria ir para a escola, porque tinha toda aquela questão, não tinha amigo, não tinha suporte. Então, é assim, gritante, o poder da terapia nas nossas vidas, né? A gente conseguiu ver mais no Henrique, que era um nível maior, e o Ravi, ele foi se mantendo, ele foi desenvolvendo outras habilidades. Então, assim, a gente fala que foi hoje, por exemplo, se muitas pessoas olham meus filhos e falam assim, não, né, aquele não tem nada, sabe o que a gente já Eu passou, vejo ele né? na clínica e realmente não Isso, mas será que tem, né? Capaz, não tem nada. Essa mãe aí, ela quer o quê? Quer biscoito, quer um benefício, né? Não é toda mãe que consegue um benefício. Muito pelo contrário, os benefícios muito difíceis de se conseguir. E As quais são os terapias. benefícios que tem hoje uma família com autismo? Então, o benefício, assim, que é Para para tornar a vida um pouco mais facilitar leve, né? mesmo, aqui no Mato Grosso do Sul tem a questão, nós não temos a isenção do IPVA.
né? Em outros estados, porque é uma lei, apesar de ser federal, os estados eles podem mudar, Decidir se né? eles... Mudar. Então, por exemplo, sobre o carro, nós aqui no Mato Grosso do Sul nós não temos a isenção do IPVA, mas nós temos o abatimento de alguns impostos, outros benefícios, outros direitos também que a gente fala, né? A prioridade, hoje, inclusive, eu mandei mensagem para o posto de saúde, eu perguntei, olha, ele é autista, tem prioridade? Aqui a demanda é normal, aí quando eu vou passar lá para o enfermeiro, não, gente, é prioridade, né? Não é, né, que nem os que a gente fala, o atendimento é preferencial. Não, é prioridade, é primeiro, prioridade vem de primeiro, né? Primeiro, criança autista. O que mais que a gente tem? Estela, me ajuda. O LOAS, que é muito difícil de conseguir. Eu, apesar de ter um gasto muito elevado nas terapias dos meninos, eu já não consigo, porque eu não me enquadro na baixa renda. E pessoas baixa renda é muito difícil de conseguir também. Né? Assim, para você conseguir um LOAS, um benefício financeiro, você praticamente tem que estar passando fome. Né? E eu tenho os meus gastos mensais, mas hoje, com o meu salário e com o salário do meu marido, nós infelizmente não nos enquadramos no LOAS. Já consultei advogados e Neném, tem pra mamar? Como que foi para você, como mãe, como mulher, receber essa notícia? Lidar com as suas emoções e se em algum momento você buscou ajuda profissional para você lidar com as suas emoções? então, Fran, nós conversávamos agora, Estela e eu, e ela falou assim, você aceitou muito bem. E, né, eu já tinha lido muito sobre o autismo, que era uma coisa que a qualquer momento eu poderia receber na escola. E não, eu não busquei ajuda com um profissional, com um psicólogo, com psiquiatra. Eu fui me interiorizar, né? Eu gosto muito de meditação, nós estávamos conversando agora, adoro, todo dia sagrado, religioso para mim, minha meditação, minha yoga. Eu faço yoga já fazem 11 anos. Então, assim, é yoga associado com a meditação. Então, eu fui me interiorizar, é aquela questão, o que a partir de agora eu vou fazer diferente? Né? Então, eu tenho muito claro isso. E todos os dias, claro que já procurei ajuda por outras questões, mas especificamente nessa questão, agora eu sou uma mãe de 2 autistas, fui procurar ajuda, não. Eu procurei me internalizar, me silenciar, me questionar, né? A questão, o que nós vamos, para onde nós vamos agora? Qual caminho nós vamos seguir? E deu certo. Não estou dizendo, né, que tem que ser uma regra, mas para mim deu certo. Mas sim, a ajuda é essencial. Eu sugiro que toda mãe deva sim ser assistida por um profissional. Parar para sentir, né? Assim, Ver o seu porque é um sentimento. luto, né? Muitas vezes assim, você recebe o diagnóstico, é o luto, você tenta fugir daqui, não, tudo bem, não, calma, respira, chora, grita, vive, nem tela, vive o seu luto e aí depois você redireciona, né? Sua vela. Eu acho que é bem essa questão, mas eu acredito que cada um vive aquilo de uma maneira. Tem gente que consegue lidar melhor, tem pessoas que não. E tá tudo bem, eu acho que cada um tem o seu perfil, a gente precisa acolher essas famílias de qualquer forma, porque cada um tem a sua dor. E em alguns casos, você havia me perguntado sobre a psicoterapia, alguns casos a gente encaminha, mas o que a gente percebe é o custo de ter uma criança autista é alto, elas precisam ser encaminhadas para terapias e muitas vezes os pais acabam priorizando as terapias daquela criança e se deixando um pouquinho de lado. Não é todo mundo que consegue ter essa questão financeira bem resolvida e consegue ter esse suporte e gastar esse dinheiro consigo, né? Então eu percebo muito que eles priorizam a saúde mental e a evolução ali dos filhos, buscando ajuda para eles e se der, se sobrar um dinheiro ou se for possível, uma terapia para eles depois. E a importância da gente entender que nossos filhos são nossos frutos, né? E que pra gente ter bons frutos, a gente tem que estar bem nutrida. Com certeza, principalmente a questão da criança, ela absorve muita coisa de casa, né? A gente percebe quando muda a rotina, quando os pais às vezes estão passando por algum momento mais ansioso, que é inato do ser humano, é normal, a gente tem oscilações na vida, e isso acaba refletindo diretamente na criança. Não tem como a gente separar isso, né? A criança está ali inserida em desenvolvimento dentro daquele cenário, então acaba refletindo para eles também.
É engraçado reforçar isso que você falou, né? Que os filhos são nossos frutos, né? A escola a gente vê muito isso, né? Aí às vezes o aluno não quer saber, vai, responde, vai, briga com a professora, manda para aquele lugar. Aí chama os pais. Aí a gente, tá, já sei, né? Tá bom, então Da onde entendi, vem esse né? Às comportamento? vezes aquele comportamento do aluno ainda é melhor que o comportamento dos pais, né? Então é exatamente isso que você falou. Ai, Deus. Agora vamos para o momento de mitos e verdades. Vou perguntar revezadinha onde vocês vão respondendo, tá? Autismo, Stella, é tudo igual? Não, sem dúvida não. Primeiro que, assim, ele é denominado como um espectro, né? O transtorno do espectro autista. E ele é denominado espectro justamente porque cada criança vai apresentar características diferentes. Então, não é algo homogêneo que eu posso classificar como, o autista, todo mundo vai fazer estereotipia, vai fazer movimento de pêndulo, vai ter atraso de fala. Não, cada criança apresenta características individuais, então ela não é tudo igual. Hoje, na nossa nova classificação, no CID-11, ela é classificada em 3 níveis, a gente já comentou sobre isso também. Então, não, ela difere, cada indivíduo difere bastante as características de um para o outro. Adri, crianças autistas não gostam de carinho? Não é, né? A gente não pode bater o martelo. Lá em casa é muito claro isso, né, Estela? Os meninos são completamente diferentes. O Henrico, ele é mais reservado, mais, né, na dele, não gosta muito de toque, abraça, beija ele, sai assim. E o Ravi é um grude. Tanto que a linguagem de amor do Ravi é toque físico, e do Henrico não, estar presente para ele basta. E são, assim, completamente opostos, né? Então, não, isso realmente é um mito. Cada um tem a sua particularidade. Tem crianças que se regulam com o afeto, né? Ali dentro da crise, quando a criança está dando uma crise de birra, tem muitas crianças que se regulam com afeto. E aí os pais ficam, mas eu não posso acolher ele porque eu vou estar cedendo. Não, você continua mantendo o não, você não vai dar o que ele quer, mas você pode acolher aquela criança, sabe? E levar afeto. Tudo bem, hoje você não vai levar o biscoito do mercado, mas vem cá, me dá um abraço e acolhe ele naquele momento. Eu não preciso ceder para, sabe? Se eu acolher, eu não vou deixar de manter o não. Então, muitas crianças se regulam também através do afeto e do toque. Você sabe que até na clínica, onde a Nicole vai, já ouvi depoimento das profissionais lá falando que às vezes de alguma criança tendo crise de autismo e que ela olhou e quis. Não, e ela parou e foi lá para abraçar. E aí a criança parou de chorar enquanto ela abraçava ela. Sim, ela tem. Toda criança autista tem hiperfoco ou habilidades especiais? Não, o hiperfoco acontece na grande maioria. Tem crianças que têm um hiperfoco, né? E ele acontece. Quanto às habilidades, tem até uma questão interessante que o novo CID que a gente tem agora, o CID-11, que ainda não é obrigatório de usar no Brasil, mas já está sendo inserido e já está sendo usado, ele vem com uma classificação com deficiência intelectual e sem deficiência intelectual. Então, por muito tempo, tinha até o Asperger, que a gente falava muito sobre o Asperger, que estava inserido no autismo, e eram crianças que tinham uma habilidade além do esperado, um intelectual acima do esperado, e a gente percebeu que não, às vezes eles só tinham hiperfoco. Se era uma criança que tinha um hiperfoco em matemática, gostava muito de fazer conta, conseguia fazer conta muito fácil, ele era muito bom naquilo, só que em habilidades sociais, às vezes, ele não era tão bom. Então, assim, esse novo CID já veio sem o Asperger e a gente já tem uma classificação com deficiência intelectual e sem deficiência intelectual, e, na verdade, essa questão dele ser um gênio não é tão verdade, porque ele vai ter um déficit em algumas outras habilidades. Ele pode ser muito bom em matemática ou em algo específico do hiperfoco dele, mas em outras habilidades ela continua sendo um déficit. Se a criança não fala, ela é autista? Não, o não falar não quer dizer que ela é autista. A gente sempre precisa pensar o porquê que essa criança não está falando e não necessariamente é um autismo. Isso é só uma característica da criança que a gente precisa entender o porquê que ela não está falando. Para a gente fazer uma finalização aqui, Adri, e também vou estender para a Estela, né? O que você aprendeu e sua experiência como uma mãe de crianças e quando você recebeu esse diagnóstico? O que você gostaria que outras mães soubessem, que ainda não vivenciaram ainda, que às vezes estão passando pelo medo de um diagnóstico? Primeira coisa, não tenha medo, né? Eu prefiro muito mais um sim com o suporte do que um não sem o suporte. Não fique com medo do que as pessoas vão dizer.
enfrenta. Esse desafio é para você. Deus tem um propósito na sua vida a partir das suas dores. Se essa situação do autismo é a sua dor nesse momento, vai lá. Todo mundo tem um propósito e aprenda, se joga, ame muito dentro do que seu filho espera, abraça, beija, se ele permitir, né? Mas não tenha medo do autismo. O autismo, ele é uma condição que seu filho está e que você precisa aprender sobre essa situação. A gente precisa abraçar. O laudo, o diagnóstico, ele não é uma prisão. Você não precisa ficar preso ao diagnóstico. Meu Deus, agora o que vão pensar? Não, calma, calma seu coração, né? Acalma que para tudo tem um porquê, para tudo tem um propósito. Acolha, estude muito. Eu acho que falta muito essa questão de estudar, de conhecer, de ir buscar e aceitar, porque o conhecimento ele é libertador, principalmente nessa questão do autismo, do TDAH ou qualquer outra situação de neurodivergência das crianças. Então, Estela, o que você acredita que pode tornar essa jornada mais leve? Eu acho que pensar em um prognóstico é o que deixa mais pesado, sabe? Primeira questão no autismo é o que a mãe fala, mas ele vai falar, mas ele vai evoluir, como que vai ser ele futuramente? Então, porque eu tenho um vizinho que tem autismo e é de tal e tal forma, e aí você acaba se prendendo naquilo. Então, não se prenda, o autismo é uma caixinha de surpresa, a gente nunca sabe como vai ser aquela evolução, aquele prognóstico, mas quando você busca ajuda, quando você tem uma equipe junto de você, com certeza aquela criança vai evoluir com suporte e vai ter uma evolução, então acho que a gente sofre muito pelo que vai acontecer sem saber nem como vai ser essa evolução, né? E também por conta da sociedade, do julgamento da sociedade, então é importante a gente olhar e pensar por que que eu tô sofrendo tanto, o que que tá acontecendo, do que eu tô com medo, e lidar com esses medos, né? Outra coisa que eu gostaria de deixar claro, não se julguem, né? Porque muitas mães se julgam. Ah, será que foi o remédio que eu tomei? Será que foi o vinho, a cerveja? Não se julgue. Seja mais carinhosa, carinhoso com você, né? Consigo, porque não é uma prisão, como eu disse. Não se julgue, seja carinhoso com o que está acontecendo, com a situação e se cuide para você cuidar do seu bem mais precioso, seu tesouro aí. Lembrei do Kiko, né? Tesouro. Dentro disso, eu acho que tem uma questão muito importante também, que eu vejo as mães se sentindo culpadas. De eu não tô conseguindo, eu preciso trabalhar e eu não consigo estimular da forma que deveria, ou não tô conseguindo dar esse suporte, né? E não precisa se sentir culpado, tá tudo bem, você tá fazendo o seu melhor. Eu acho que é importante a gente estudar, os pais estarem. Eu adoro quando os pais chegam querendo discutir. Olha, eu vi isso e isso e isso, dá pra gente trabalhar, o que que você acha? Isso é muito legal, quando os pais conseguem ter estudar sobre isso, né, e trazer isso para a terapia, mas eu acho que a gente não precisa ficar o tempo todo se cobrando, e eu vejo muito isso de eu não estou conseguindo ser uma boa mãe, tá tudo bem, a gente passa por momentos bons e ruins, e os pais estão sempre oferecendo o melhor, e isso que é importante, né? É isso aí, garotas. Muito obrigada, Estela, por vir compartilhar o seu conhecimento profissional e a vivência dia a dia, né, com muitos pais. Muito obrigada, Adriana, Ai, por eu que abrir o seu agradeço. coração, também contar um pouquinho da sua história. Obrigada de coração, gratidão. Essa foi uma leve conversa, né, para a gente trazer um pouquinho do assunto que ele é muito mais amplo do que só essa uma horinha, né? Entender que tem a parte das características, a parte comportamental, né? Agora eu recebi a notícia, o que eu vou fazer, né? Quais são as terapias, quais são os cuidados que eu vou ter, mas principalmente acho que receber isso como uma grande oportunidade da vida de evoluir, né? Porque são todas situações que a vida nos traz para a gente crescer. O que eu preciso aprender, como eu vou lidar com isso. A questão da culpa, eu acho que ela vem para todos os pais. Por motivos diferentes, a gente sempre está se questionando: será que eu estou fazendo o meu melhor? Será que eu sou a mãe certa? Será? Então, cada um com a sua dor. A gente trouxe esses dias um conteúdo sobre síndrome de Down, hoje um pouquinho sobre autismo. Aí não sei se alguém já assistiu a minissérie que está falando ali da adolescência, né? Eu acho que toda vez que alguma coisa não sai do nosso controle, não é como a gente gostaria, a gente está sempre se questionando, né? É uma das dores do ser humano, se questionar, se julgar.
A gente se julga, às vezes a sociedade nos julga, mas a dor só baixa no nosso coração quando alguém fala alguma coisa, se é algo que eu penso. Né? Eu acredito muito que não é se a Estela falar de mim que vai me doer, é se o que você falar é uma dúvida no meu coração. Então, mais do que cuidar do que o outro tem a pensar, cuide do que você está pensando, do que você está sentindo. Entender que quando às vezes a gente observa o outro, aquela vontadezinha de julgar, de criticar, ou de achar motivo, você também pode vivenciar desafios na vida, né? Então, enxergar com empatia, se colocar no lugar do outro. Essa vida aqui, ela é um desafio diário, uma oportunidade para a gente se tornar melhor a cada dia, mas ela traz muitas dores também, né? Então, que a gente possa estar se apoiando. Quando der aquela vontade de falar, de ter um julgamento, fica quietinho, né? Engole aquilo lá e pensa, peraí, todo mundo está tentando dar certo nessa vida, né? Deixa eu cuidar da minha vida, que a Adriana está fazendo o melhor que ela pode, que a Estela está fazendo o melhor que ela pode, né? Se a gente tiver esse carinho, só de às vezes a gente não julgar já é uma grande conquista, né? E como que a gente pode realmente transmitir um carinho, um amor, né? Em cada contato que a gente tiver. Seja qual for o seu desafio, a gente está todo mundo tentando dar certo. E vamos para a vida, para a gente vencer a cada dia. Muito obrigada. Sintam-se sempre em casa conosco. Se tiver alguma sugestão, alguma ideia, comenta aqui com a gente. E até o próximo encontro.